Bora, vamos atualizar tudo, porque, ó, gente, começando pela patrocinadora, era uma preocupação, a Esportes da Sorte conseguiu, através de uma liminar, e com isso o Corinthians fica um pouco mais tranquilo, né? Pelo menos com essa autorização provisória que obteve a Esportes da Sorte. Ela conseguiu uma liminar após uma decisão do juiz Renato Coelho Borelli, da 4ª Vara Federal Cível, e agora a Esportes da Sorte aguarda a publicação da portaria do Diário Oficial da União e que tem a sua inclusão nessas bets autorizadas pelo governo federal, 14 grupos até agora, né, que conseguiram a liberação através da Secretaria de Prêmios e Apostas Esportivas do Ministério da Fazenda. Ela tinha sido impedida, né, de operar por uma decisão do Supremo Tribunal Federal, do STF, do ministro André Mendonça, por conta da autorização vinculada com a Loterj, a Loteria Estadual. Agora, através de uma vara federal, a Esportes da Sorte consegue uma liminar para ter essa liberação, pelo menos de forma provisória. E até esse período, né, provisório, a Esportes da Sorte pretende conseguir todo o restante, né, da autorização. E, enfim, entrar na lista do governo federal, que é o que vale, é o que precisa nesse momento. A nota disse aqui, a Esportes da Sorte, que ela está autorizada a operar, que a decisão corrobora que a empresa, desde o início, cumpriu todo o rito legal e normativo estabelecido pela legislação em suas respectivas portarias. Reafirma o seu compromisso com a regulamentação do setor, o jogo responsável e tudo mais. Mas eles afirmam também que já realizaram o pagamento da outorga, né, que é aquele pagamento que necessita ser feito, né, de 30 milhões de reais. Eles confirmam que já fizeram esse pagamento e que também o site estará em breve em transição para um novo domínio. Todas as bets a partir de agora autorizadas, elas precisam terminar, né, com aquele finalzinho .bet.br. Então todas as casas de apostas agora elas terminam com .bet.br. Então dessa maneira aí a empresa afirma, né, que está dentro de todas as normativas, de todas as regulações, e agora está esperando só a autorização oficial. Mas conseguiu uma liminar para operar no Brasil e isso garante que a Esportes da Sorte consiga exibir a sua marca não só no Corinthians, no Grêmio, no Ceará, no Bahia, no Atlético Paranaense, dos quais, né, ela patrocina aqui no Brasil. E no caso o Corinthians ainda é uma parceira gigantesca aí no contrato do Memphis, na compra do Hugo Souza e também com um valor considerável anual aí nesse contrato master com o Corinthians. Vamos seguir porque o Corinthians inscreveu jogadores para o começo do Campeonato Paulista. E já tem uma ausência que provavelmente é por uma questão técnica. Do centroavante Pedro Raul. O Pedro Raul não está nessa lista inicial enviada à Federação Paulista de Futebol por opção do técnico Ramon Dias. O Pedro Raul, que recebeu algumas sondagens, algumas propostas até, decidiu permanecer. Tinha uma informação de que ele queria dar a volta por cima, mas não vai ser no Paulistão, pelo menos nesse começo, que ele vai receber oportunidades. Então, vale lembrar, né, que o Héctor Hernandes ele está recuperado e está à disposição e está inscrito. Então, ele aparece como uma primeira alternativa para o setor, para o comando de ataque, né, ao Yuri Alberto, ao Memphis Depay. É ele que vai receber mais chances nesse começo e não o Pedro Raul. Outras ausências, por exemplo, o Giovani não vai ficar, né? O Giovani deu uma forçadinha lá, né, que não queria renovar o contrato, o Corinthians então decidiu não utilizá-lo, ele se reapresentou, mas não foi inscrito porque não está mais nos planos. O volante Maicon ainda tem uma questão a ser definida aí com o Shakhtar Donetsk, né, uma questão um pouco mais burocrática, porque documentação que vem de fora, afirmar esse novo contrato de empréstimo, que já está tudo acertado, para que ele fique mais uma temporada no timão. Resolvendo isso, ele será inscrito. O Corinthians tem até o dia 11 de fevereiro para inscrever os demais, né? Então, por enquanto, ele manda essa primeira lista, uma lista de 23 atletas, do total de 30, ou seja, tem um gap aí de 7 jogadores que podem ainda ser acrescidos, né, digamos assim. O Maicon provavelmente vai entrar nessa lista posteriormente. E o Kaká, ele ainda não foi,
Só que o Kaká tem um novo contrato, né? Vocês viram, o Corinthians não é que renovou, né? Firmou um novo contrato mesmo, porque ele estava emprestado do Tokushima Vortis, assinou um contrato de 4 temporadas, comprou o jogador, 90% dele, e esse novo contrato ele foi enviado para a Federação Paulista, mas não apareceu no BID ainda. Ele pode aparecer no BID até nessa terça-feira e aí ele estaria regularizado para jogar na quinta-feira contra o Red Bull Bragantino. Se ele não aparecer no BID, aí teremos um problema. Aí ele não está à disposição para a estreia, só para a sequência. Mas o Kaká vai ser inscrito também. Se não for agora regularizado na terça-feira, na próxima rodada, com certeza, o Corinthians encara o Velo Clube, domingo, 6h30 da tarde, na Neoquímica Arena. Esse primeiro jogo contra o Bragantino em Bragança Paulista. Desses 23 atletas, aí falei, né, dos que não estiveram, né, o Kaká, o Maicon, o Giovani e o Pedro Raul. O Kaká ainda pode aparecer, o restante não. O Maicon mais pra frente, o Giovani e o Pedro Raul aparentemente não serão inscritos. E mais 12 na lista B. O que é a lista B? Jogadores entre 16 e 21 anos, jogadores oriundos da base, né, que tem um número de jogos ali, um limite considerável ali pela federação, eles podem entrar nessa lista B que não tem limite. Então, alguns jogadores como o Breno Bidon, que tem só 19 anos, o próprio Kaique, né, da Copinha, o Guinegão, o Bahia, né, que é o capitão do time na Copinha também. Esses jogadores entram nessa lista B. E aí o Corinthians pode... O próprio Felipe Longo, né, que é o goleiro reserva e tal. Então, assim, tem jogadores dessa lista B que o Corinthians mandou 12. O Denner, lateral esquerdo. Esses jogadores estão na lista B. E, inclusive, alguns titulares, né, que eu falei até do Breno Bidon. E 23 foram inscritos na lista A. O Hugo Souza e o Matheus Donelli. Os zagueiros André Ramalho, Félix Torres, o Gustavo Henrique e o João Pedro Choca. Os laterais, Diego Palácios, olha ele aqui, Mateuzinho, Hugo e o Matheus Bidu. No meio-campo, bom meio-campo, hein? Alex Santana, André Carrilho, Charles, Igor Coronado, José Martínez, Ranielli, Rodrigo Garro e Rian. E no ataque, Romero, que também teve a sua inscrição aí porque houve um novo contrato. Héctor Hernandes, Memphis Depay, Thales Magno e Yuri Alberto. É um bom time, é um bom elenco. Os 23 iniciais, né, na lista A, mais os 12 da lista B, que tem esses jovens, como eu citei aí, Kaique, Guinegão, Breno Bidon, Léo Maná, o Denner, Felipe Longo, essa galera toda aí. Tá bem? Vamos seguir aqui, porque essa é a lista do Paulistão. E aí, já dizer para vocês que o Corinthians provavelmente vai ter algumas mudanças daquilo que a gente imaginava. O Corinthians quer começar bem o Paulista, mas tem uma questão física que está ditando um planejamento um pouco diferente. Alguns jogadores se reapresentaram, mesmo aqueles que tiveram boa minutagem na reta final do ano, de uma forma positiva. Esses jogadores... Beleza, o departamento físico lá tá olhando e dizendo assim, cara, esse cara tá bem condicionado, dá para começar com ele, e aí você vai mesclando ali na frente e tudo mais. E priorizando também aquele jogo da Neoquímica Arena, né? O jogo diante do torcedor. Então, muitos jogadores não estarão em campo já nessa estreia e serão preservados para o domingo, para aquele encontro na estreia da temporada diante da torcida. Outros jogadores terminaram a temporada com muita minutagem e não se reapresentaram tão bem. Esses o Corinthians vai dar uma segurada. Outros terminaram com pouca minutagem, daqui a pouco poderiam receber mais oportunidades, mas também estão lá com déficit físico. Então todo esse cálculo está sendo feito agora por o Corinthians entender que a temporada é muito longa. É muito longa, tem muito jogo, tem muita coisa para acontecer. Então assim, não dá para enfiar o pé agora, tem que dar uma segurada, e ir dosando. E ir dosando porque, né, o Emiliano Dias chegou a dizer que nunca participou de uma pré-temporada de apenas uma semana. E foi isso que o Corinthians fez, né? Hospedou jogadores no hotel lá do CT Joaquim Grava, fez aquelas avaliações físicas, aquele trabalho já, e, cara, já tem jogo na quinta-feira. Então, assim, é um negócio meio insano mesmo. Então, o começo ele vai ser um pouco mais gradativo do que a gente imaginava, né? A gente tinha uma informação de que o Corinthians queria começar muito bem o Paulistão para apagar aquela imagem do ano passado, quando o time não chegou na fase de mata, né? Um negócio bem vexatório, assim. E até por ter terminado a temporada muito boa, né? Muito bem, e gerando uma expectativa enorme no torcedor. Mas todo esse cuidado físico precisa acontecer. O zagueiro Gabriel Paulista, né, segundo o André Hernan, e eu hoje participei do de primeira, e estava acompanhando a entrada dele lá para falar sobre o assunto, ele falou até que, depois que ele soltou a matéria,
a diretoria alguém lá da cúpula corintiana entrou em contato com ele e falou, revelou um nome que estava escondido a 7 chaves. A apuração do Hernan é que o Corinthians, né, fez uma consulta ao staff do Gabriel Paulista, entrou em contato para discutir valores e condição de negócio. A famosa consulta. Eu apurei algo, né? Você vê, no almoço com a Fiel, eu tinha conversado com uma fonte que dizia para mim, Samir, não tem nada. Aí conversei com essa fonte de novo à tarde, ela falou assim para mim, Samir, não tem nada, eu só fiquei sabendo pela imprensa. E mais tarde, eu falei com uma outra fonte, pouco antes de gravar o Blend, e que me falou o seguinte, que é um daqueles jogadores que foram oferecidos, mas por enquanto não tem negociação aberta. Então, assim, a informação que eu tenho é que, na verdade, é o Gabriel Paulista que quer jogar no Corinthians, é um atleta já de 33 anos, né, que já algumas vezes, né, acabou fazendo um lobbyzinho com a torcida durante a sua carreira, ele que foi do Arsenal, né, por muito tempo, passou também pelo Atlético de Madrid, hoje está no Besiktas, ele quer sair de lá, ele vai ficar lá realmente se não tiver nada, se ninguém tirar ele de lá, mas a vontade dele era sair de lá. Então, para vocês aqui que são inteligentes, né, que tem gente que é uma porta, né, não sabe discernir o que é consulta, negociação e contratação, né? Vocês que sabem discernir, né, igual o Hernan tá dizendo que tem uma conversinha, entendeu? Não quer dizer que vai contratar. Até porque não tem nem proposta. Nem eu tenho essa informação, nem o próprio Hernan, que revelou em primeira mão, tem essa informação. Então é só para a gente entender a temperatura, né? Eu costumo dizer a temperatura certa. Então o Gabriel Paulista, 33 anos, é um jogador que está lá naquelas listas de atletas que foram oferecidos para o Corinthians. Mas assim, eu sei que o jogador quer muito e a gente vai ter que esperar para saber se o staff do Gabriel Paulista vai ter êxito em convencer o Corinthians a abrir uma negociação. Agora, a minha opinião, tá? Minha opinião. Qual a nossa opinião? Lembra lá, meu amigo da faculdade? A quinta era opinativa, ele, né? 4 perguntas, ele, e aí, o que é que eu passei? Nós passamos as 4 respostas, a última era opinativa, ele, mas e aí, qual a nossa opinião? Foi ridículo. Qual a nossa opinião? Vamos lá. Para mim, um grande erro. Corinthians hoje não pode desperdiçar dinheiro. Não pode. Corinthians tem problemas hoje com caixa. É processo para cá, é patrocinadora conseguindo liberação agora, mas sempre dando susto na gente, né? Enfim, sempre um BOzinho ali, um BOzinho aqui, né? Meu Deus, e agora? É salário atrasado. O Corinthians não pode se dar o luxo de gastar com um zagueiro que chegaria no clube como quinta opção. O Gabriel Paulista pode até, se ele chegasse no clube, ele até poderia chegar a ser a primeira opção. Mas é um atleta que eu não garanto. Eu para mim, não tem pinta nenhuma de titular absoluto. Hein? Para mim, não tem pinta nenhuma de ser titular absoluto, o Gabriel Paulista. Nenhuma. Um jogador que nunca brilhou. Eu acho até um zagueiro lento. Eu lembro mais dele no Arsenal. Um zagueiro lento. Se eu não me engano, acho que ele foi convocado, mas que só foi convocado porque também jogava no Arsenal, porque nem merecia, na minha opinião. Tá? Para mim, seria um grande erro. Por quê? Porque ele tem contrato com o Besiktas. O contrato dele vai até 2027. Cara, como é que você vai contratar um zagueiro que tem contrato até 2027? Quer dizer, você tem que pagar para o Besiktas da Turquia, correto? Vai ter que pagar. Ou seja, pelo empréstimo, ou seja, em definitivo. Você tem que pagar o salário para um jogador ser o terceiro, ou quarto, ou reserva da posição. Eu hoje prefiro o Gustavo Henrique do que o Gabriel Paulista. Ainda mais tendo que gastar com o zagueiro. Então, assim, para mim não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum. Se o Corinthians contratar esse zagueiro, para mim, é que realmente, né, vai começar a desandar na gestão. Na gestão que eu digo de mercado da bola. Porque no meio do ano, foi bem. O Corinthians foi bem no meio do ano. Mas não pode ficar soberbo, tem que ficar atento agora, né, pontuais. Então, assim, dentro do Corinthians, me falaram assim, amigo, não tem nada. É um jogador que foi oferecido. É o que me contaram. Agora, de oferecido, né, seja um jogador que a diretoria venha se convencer, venha ser convencida a quem sabe investir nele. Eu acho um grande erro. Tá? O Luiz Moisés falou, mas o cara é bom, Samir. 33 anos,
vai para 34. Gabriel Paulista seria titular com o pé nas costas, diz o Cleiriston. Enfim, vocês gostam de contratação, né? Samir só mais o Kaká, aí eu já tenho minhas dúvidas, tá? Enfim, o problema, assim, se o Gabriel Paulista viesse de graça, só salário, legal. E não salário alto, tá? E não salário alto. Porque seria mais um zagueiro acima dos 30 anos e que eu não sei se chegaria, tá, como titular hoje. Eu acredito que não. Então a gente tem a zaga do Corinthians aí titular com André Ramalho e Gustavo Henrique, tem Kaká e Félix Torres e tem o João Pedro Tchoca como a quinta opção. Talvez ele chegasse como a quinta opção. Não vou falar também que ele chegaria como sexta opção, que seria uma bela de uma forçada. O João Pedro Tchoca ficaria atrás dele. Agora, ele seria a quarta ou quinta opção, entendeu? Então, velho, eu não entraria nessa. Fala, corintiana, bora continuar aí essas informações do Corinthians. Tá passando aí na tela de vocês. Teve uma alteração, né, nos valores dos ingressos do Corinthians para a próxima partida. Partida aí válida pelo Campeonato Paulista. Então acho que é interessante a matéria. Quem soltou a matéria foi a Central do Timão. Eles fizeram toda uma análise aí, verificando os últimos jogos do Corinthians no ano passado, na mesma época, né, no começo do ano, e comparando com os valores que estão sendo cobrados agora. Então acho que ficou bem legal a matéria aqui, dar os parabéns aqui para a galera, e vou estar lendo aqui para vocês, porque não tem como detalhar isso daqui sem ler. Acho que ficou bem explicativo aqui, então eu vou ler aqui 2 trechos aqui para vocês ficarem sabendo como que ficou essa alteração dos valores aí dos ingressos na Neoquímica Arena. Ó, o valor na face do setor sul foi o único do qual o preço do ingresso foi reduzido, ou seja, de 80 para 70 reais. Em todos os demais houve algum acréscimo nos valores, de 50 para 70 na norte, de 90 para 100 na leste superior, de 100 para 120 na leste inferior lateral, de 150 para 160 na leste inferior central e de 170 para 180 na oeste superior, de 230 para 240 na oeste inferior e de 250 para 260 na oeste inferior central, ou seja, R$10 aí de aumento, diminuição de R$10 no setor sul, né? Isso, setor sul de 80 para 70 diminuiu, os outros aumentaram todos R$10 respectivamente. E isso daqui, né, para o torcedor que não tem o fiel torcedor. Aí com o fiel torcedor também houve mais ou menos o mesmo modelo. Se repetiu os preços praticados dentro do programa Fiel Torcedor, os sócios adimplentes do plano Minha Vida, por exemplo, viram o ingresso para o setor norte e sul subirem cerca de 50% em relação ao primeiro jogo de 2024, de 22 para 33. Em outros setores a alta foi menor, de 67,50 para 73 na leste superior, de 4,75 para deve ser de 75, né? O RS aqui ficou errado, ficou um R4 aqui. De 75 para 83 na leste inferior e de 112 para 118 na leste inferior. Já nos setores do lado oeste não estavam acessíveis o plano no jogo em questão em 2024. Então, no setor oeste não tinha acessibilidade para comprar o setor oeste. O mesmo se repete para os sócios adimplentes dos outros planos. Para a minha história, os ingressos que giravam entre 58,50 e 162,50 precisarão esse ano desembolsar entre 63 e 162. Por fim, os sócios do plano Meu Amor, que pagaram entre 127 a 187,50 pelos ingressos do setor oeste, esse ano terão de pagar entre 135 a 198 por lugares no mesmo setor. Vale lembrar que antes da partida diante do Veloclube em Itaquera, o Corinthians faz a sua estreia no Campeonato Paulista, propriamente dito, contra o Red Bull Bragantino fora de casa nesta quinta-feira. Então, o Corinthians já liberou aí os ingressos, né? A venda, eu nem vi como é que ficou, se já esgotou, se não esgotou, mas liberou as vendas pro jogo contra o Velô.
e no final das contas teve toda essa alteração aí de valores, mas aí é aquele reajuste normal, né? Não é nenhum aumento, pelo menos eu não considero que foi nenhum aumento abusivo, acho que foi um reajuste aí normal. Larga nos comentários o que vocês acharam aí desses aumentos. Importante trazer essa informação aí para encerrar o vídeo, porque torcedor que frequenta a arena tem que estar aí sabendo dessas alterações que houveram. Então é isso aí, galera. Mais tarde eu tô de volta aí trazendo mais informação do Corinthians para vocês. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho, é importante para ajudar o meu trabalho aqui. Larga nos comentários aí sobre todos os outros assuntos também do vídeo. Leio todos os comentários, não respondo todos, mas tento responder aí a maioria dos comentários. Beleza, galera? Valeu mesmo para quem chegou. Um abração, uma boa madrugada e vai Corinthians!